Nas páginas, muitas vezes negligenciadas do livro de Ezequiel na Bíblia, encontramos uma história de extrema importância que merece ser explorada em toda a sua riqueza. Ezequiel viveu em tempos difíceis, uma era sombria na história de Judá. Zedequias, o último rei de Judá, reinava com autoridade limitada, enquanto Jerusalém estava sitiada, suas muralhas testemunhando o cerco implacável. Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, capturou Zedequias e seus filhos, arrancando-lhes a linhagem real e extinguindo qualquer esperança de uma monarquia sólida. Jerusalém, outrora majestade, caiu nas sombras da destruição por ordens de Nabucodonosor. Nesse cenário sombrio, Deus escolheu um profeta, Ezequiel, para transmitir sua mensagem, mesmo que Ezequiel estivesse longe do exílio babilônico. A história que vamos explorar é a visão impactante do Vale dos Ossos Secos, uma revelação divina dada a Ezequiel. Este vale, repleto de ossos ressequidos, simboliza a desolação e o desespero do povo de Israel naquele momento. No entanto, as lições que podemos extrair dessa visão transcendem os séculos e são igualmente aplicáveis aos desafios que enfrentamos hoje. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 e 2, nos conta que Deus conduziu Ezequiel a esse vale de ossos secos, uma visão de desespero absoluto. Parecia que a vida havia abandonado aqueles ossos, deixando-os secos e sem esperança. Essa cena nos serve de lembrança de que quando negligenciamos a palavra de Deus, nossas vidas espirituais podem sucumbir, murchando como esses ossos. Nesse ponto, é intrigante observar a relação entre o profeta Ezequiel e Deus. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 3, Deus lança uma pergunta desafiadora: esses ossos podem reviver? A situação parecia intransponível, mas Ezequiel, com sabedoria, responde que somente Deus detém o poder de transformar o impossível em realidade. Essa é uma lição vital que ressoa em nossos corações. Com Deus, o impossível se torna possível. Ezequiel capítulo 37, versículo 4 ao versículo 8, nos transporta para o momento em que Ezequiel profetiza sobre os ossos secos. O que acontece em seguida é um verdadeiro milagre. Os ossos começam a se unir. Tendões, carne e pele crescem sobre eles. No entanto, algo essencial ainda falta: o sopro da vida. Isso nos ensina que a palavra de Deus tem o poder de restaurar, mas a vida espiritual só é completa com a ação do Espírito Santo. Ao contemplarmos essa visão, é fundamental reconhecer a centralidade da palavra de Deus em nosso caminho espiritual. Como se afirma em Hebreus, capítulo 4, versículo 12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É por meio dela que nossas almas encontram nutrição e renovação. Ezequiel capítulo 37, versículo 9, nos oferece outra perspectiva reveladora. Deus ordena a Ezequiel que profetize ao vento, ao espírito, para que ele conceda vida a esses corpos restaurados. Aqui encontramos a lembrança de que nossa vida espiritual depende da atuação do Espírito Santo, o sopro divino que insufla vida em nós. No livro de Atos, capítulo 2, testemunhamos a chegada do Espírito Santo, cumprindo a promessa de Jesus. O Espírito trouxe vida e avivamento à comunidade cristã nascente, mostrando que a atuação do Espírito é crucial para a Igreja. Assim como o vento divino soprou sobre os ossos secos no vale, o Espírito Santo é o catalisador de avivamentos espirituais em nossos dias. Finalmente, em Ezequiel,
capítulo 37, versículo 10, vemos o sopro da vida entrar nesses corpos restaurados, fazendo-os levantar-se como um grande exército. Esse é o poder da combinação entre a palavra de Deus e o Espírito Santo, onde a restauração se transforma em avivamento. Em Efésios, capítulo 5, versículo 14, somos convidados a despertar e permitir que Cristo nos ilumine. E esse é o resultado quando permitimos que a palavra de Deus e o Espírito Santo iluminem nossas vidas. Um avivamento glorioso. Essa história transcendente tem implicações práticas em nossas próprias vidas. Da mesma forma que Israel foi restaurado e revivido, podemos experimentar a renovação espiritual em nossas vidas. Assim como Ezequiel profetizou aos ossos secos, somos chamados a compartilhar a palavra de Deus com aqueles que estão espiritualmente mortos ao nosso redor. Lembre-se, a vida espiritual depende tanto da palavra de Deus quanto do Espírito Santo. Ambos são essenciais para testemunhar avivamentos em lugares que parecem espiritualmente mortos. Por meio da palavra de Deus e da obra do Espírito Santo, experimentamos a vida abundante que Jesus oferece. E assim concluímos essa jornada pela visão do Vale dos Ossos Secos e as profundas lições que ele nos oferece. Que essas palavras inspirem, iluminem e fortaleçam a sua jornada espiritual. Que você continue a compartilhar a esperança encontrada em Cristo com o mundo ao seu redor. É que a paz divina guie cada passo de sua vida. Até a próxima. Que a graça e a misericórdia de Deus estejam sempre com você.